que o Senhor tem um nome que está acima de todo nome, que todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Pai, transforma a nossa vida nessa manhã através da Tua palavra, Pai. Transforma o nosso coração aqui nessa manhã, Jesus. Espírito Santo, toca sobre cada pessoa, Pai. Nos traz esse encontro com a Tua palavra, Pai. Nos traz esse encontro, Senhor, contigo, como o apóstolo Paulo teve na estrada de Damasco, Senhor. O encontro, Pai, que nos faça enxergar, o encontro que mude a nossa interioridade, Senhor, o encontro que nos tire deste lugar raso, Pai, que estamos, Senhor. Nos tire deste lugar raso que estamos, Pai. Nos leve a uma profundidade, Pai. Nos leve a uma profundidade, Senhor. Ah, Espírito Santo, nós queremos este encontro, Pai, que Ele teve, Senhor. O encontro que nos leve a cumprir o chamado. O encontro que nos leve a cumprir o chamado. O encontro que nos leve à percepção que Jesus Cristo é o Senhor. O apóstolo Paulo diz: eu tive encontro com Ele. Eu tive encontro com Ele. E agora eu sou chamado também apóstolo de Cristo. Ah, Espírito Santo, transforma a nossa vida de hoje. Nos liberta daquilo que nos tornamos cativos, Pai. Nos liberta daquilo que nos tornamos prisioneiros. Senhor, nos liberta de nós mesmos, Pai. O Teu nome é poderoso, Senhor, para transformar vidas, transformar corações, transformar pensamentos, Pai. Que a Tua palavra transforme a Tua igreja nessa manhã. Levante as mãos para o céu e diga-se comigo: Senhor Jesus, eu vim aqui para receber a Tua palavra. Transforma a minha vida em nome de Jesus. Pode aplaudir o Senhor, igreja. Aplaude Jesus. Aleluia. Diga glória a Deus. Bom Deus, bom dia, meus irmãos. Pode se assentar em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo certo aí, filhos? Até onde eu posso ir? Até aqui? Até aqui eu posso ir. E até aqui também. Olha só, que maravilha. Amém, irmãos? Hoje nós temos 3 Sérgios no culto. 3 Sérgios nós temos no culto. Lógico, eu sou o mais bonito deles, né? Já três. Falei para eles, vocês são os outros Sérgios, eu sou o Sérgio mais bonito. Nós temos 3 Sérgios aqui no culto. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Aí, meus amigos Sérgio. Ezequiel, capítulo 28. Ezequiel, capítulo 28. Ezequiel, capítulo 28. Ezequiel, capítulo 28. O tema da mensagem é a queda de um querubim. A queda de um querubim. A Bíblia fala aqui de algumas profecias que Ezequiel fez e também de algumas visões. Por isso que eu disse para você, às vezes é difícil quando você olha para o livro de Ezequiel, você conseguir entender, porque tem hora que ele está falando de profecia, de repente já vira visão, e de repente já vira juízo. Mas você fala, e agora? O livro de Ezequiel é um pouco difícil, ele traz uma profecia contra o rei de Tiro e Sidom, mas traz dentro de um âmbito, de um parâmetro, falando sobre o céu, sobre a queda do anjo. O texto começa dizendo assim, queridos, versículo de número 13 em diante, vamos começar a ler. Ezequiel capítulo 28, versículo 13, diz assim: estava no Éden, no jardim de Deus. Olha só o que está dizendo: estava no Éden, no jardim de quem? De Deus. De toda pedra preciosa era a tua cobertura,
a sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pífanos estava em ti, e no dia que foste criado, foram preparados. Tu era querubim ungido para proteger, e te estabeleci no monte santo de quem? De Deus. E estava no meio das pedras afogueadas e andava. Perfeito eram os teus caminhos, desde o dia em que te fosse o quê? Até que se achou iniquidade em ti, e na multiplicação do teu comércio encheu o teu interior de violência, e pecaste, pelo que te lancei profano para fora do monte santo de Deus. Farei perecer ao querubim protetor entre as pedras afogueadas. Elevou o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor, e por terra te lancei. Amém, igreja? Olhe para mim, preste atenção. Nesse exato momento, o profeta Ezequiel está falando do banimento de Lúcifer, a queda desse anjo. E a grande questão que a gente para analisar: como é que um anjo cai? Como é que um anjo sai do céu? E aqui eu quero trazer algumas coisas para que você comece a refletir. A primeira coisa que o texto começa a falar sobre as coisas que Deus deu para ele, o que ele tinha. E a minha pergunta é: o que faltou para ele? O que faltou? Se ele tinha pedras preciosas, se ele era ungido, estava no jardim do Éden, todo tipo de joia ele tinha, foi criada toda em perfeição e beleza. Ele tinha um trono, porque ele fala: colocarei meu trono acima de quem? De Deus. Como é que pode alguém ter tudo e mesmo assim cair? Como é que pode? Me explica isso. Se dissesse: olha, ele não tem isso, olha, ele não tem aquilo, mas a Bíblia diz que ele tinha o que, a igreja? Tinha tudo, não faltou nada. Mas o que acontece com ele então? O que leva à queda desse querubim? E eu fiquei pensando muito sobre isso. Ter tudo, ter tudo. Imagina essas pedras preciosas da qual a gente nem sabe o que é. O que é um carbúnculo? Sabe falar para mim? Que tipo de pedra é essa? Você já viu um ônix? Você já viu uma safira? Pastor, o ônix é o carro. Né? Imagina isso. Não, tem pedra preciosa da qual nós desconhecemos, nunca vimos. E a Bíblia fala que ele era coberto, todo tipo de pedra havia sobre ele. Imagine o seu resplendor, imagine a sua beleza, e mesmo assim ele cai. E a primeira coisa que eu quero compartilhar com você, uma das coisas mais perigosas que leva à queda. Preste atenção no que eu vou dizer para você. Primeira coisa importante que levou esse querubim à queda: a insatisfação. A insatisfação é a coisa mais... O que é a insatisfação? Não se contentar com aquilo que já recebeu. É a insatisfação. Tome cuidado, porque isso é uma coisa que pode também acontecer no meu e no seu coração. Quantas pessoas que às vezes não valorizam o que tem? Pergunta para o irmão que está do seu lado: você valoriza o que você tem? O insatisfeito, ele sempre acha que deveria ter mais. O insatisfeito sempre acha que deveria ter o quê? Mais. Deveria receber mais. E aqui começa a destruição, irmãos. O que leva as pessoas a se destruir? Quando ela começa a entrar no coração dela também a insatisfação. Ela acha que ela deveria ter o quê? Essa frase é muito perigosa às vezes, né? Que a gente usa muito na igreja. Você tem que ter o melhor. Você tem que ter o quê?
Não é errado isso, mas depende do contexto. Depende muito do contexto que você está inserido, porque pode gerar em você uma insatisfação, uma síndrome de Lúcifer, e as pessoas insatisfeitas, elas começam a querer desejar aquilo que não pode. Não pode. Então, por exemplo, vamos pegar alguns exemplos. Às vezes a pessoa leva a traição no casamento porque ela começa a ficar insatisfeita com o seu cônjuge. Ela começa. Se eu tivesse uma mulher mais nova, se eu tivesse uma mulher mais bonita, se eu tivesse uma mulher mais ativa, se eu tivesse uma mulher assim, se eu tivesse uma mulher isso, se eu tivesse aquilo, se eu tivesse isso, e aí a pessoa passa a acreditar que a felicidade dela está nisso. Quantas mulheres, a mesma coisa, se eu tivesse um marido assim, se eu tivesse um homem de Deus, se eu tivesse um marido que trabalhasse, se eu tivesse um marido que lutasse junto, que sonhasse junto, e aí vem a frase, eu mereço ser o quê? Feliz. Eu mereço ser o quê? É aqui que acontece a ganância. Aonde é que com esse anjo traz a queda? Na sua insatisfação. Eu mereço. Eu deveria colocar o meu trono acima de quem? De Deus. Preste atenção numa coisa que eu vou dizer para você. Nunca queira ter na sua vida, ou nunca aceite para a sua vida aquilo que Deus não te deu. Aquilo que Deus não te deu. Porque isso será a sua queda, isso será também a sua ruína. Não queira estar onde Deus não te colocou. Quantas pessoas, irmãos, que deixam essa insatisfação entrar e vai ficando insatisfeito? Essa insatisfação é que muitas vezes atrapalha a gente, por não ter um espírito dentro de nós de agradecimento, grato. Eu sou grato por aquilo que eu tenho. Eu sou grato. Eu sou grato pela esposa que eu tenho. Eu sou grato pelo salário que hoje eu tenho. Eu sou grato por hoje a aposentadoria que eu tenho. A única coisa que é capaz de vencer a insatisfação é a gratidão. Diga para o irmão que está só assim, a única forma de vencer a insatisfação é a gratidão. Ser grato. Senão você vai ficando insatisfeito. É isso que leva alguns casamentos a destruir. É isso que leva a pessoa a roubar. Ela tem um bom salário, não é falta de um bom salário. Não é falta do que você pode dizer, poxa, a pessoa está nessa situação, por isso ela pensa, não, você olha, a pessoa, ela tem, está em boas condições, mas o problema, o que é? A insatisfação. E o diabo vai sempre tentar colocar a insatisfação no seu coração. Então toma cuidado, se essa insatisfação, eu não estou dizendo que a gente não deve procurar o melhor, amém, igreja? Eu não estou dizendo que a gente não deve prosperar, que a gente deve melhorar melhores condições para a sua casa, para a sua família. Não é sobre isso, não. É sobre uma questão do que eu já tenho. Sobre o que eu já tenho. Por que eu estou tão satisfeito? Será que não está faltando você agradecer mais? Será que não está faltando você ter um agradecimento maior em começar a entender isso? Porque a gratidão, ela gera em nós, irmãos, a gratidão, ela gera em nós isso, essa percepção daquilo que temos. Imagina se ele para agradecer e dizer assim, ó, a gente leu aqui quase 2, 3 versículos só falando daquilo que ele tinha. Só falando daquilo que ele tinha. Tinha isso, foi dado isso, foi feito isso, foi dado isso. Imagina se ele para agradecer. Ele conseguiria perceber o quanto ele tem. O quanto ele tem. O quanto você tem, meu irmão. Tantas coisas que Deus fez, tantas coisas que Deus te deu, tantas obras que Deus já realizou na tua vida. Por que essa insatisfação? Por que estar insatisfeito desse jeito?
se engane que essa insatisfação pode levar você à queda. É o primeiro ponto que eu quero que você entenda. Quando a gente olha para Lúcifer, a gente olha para esse querubim, o que faltou? Não faltou nada, tinha tudo. Então qual é o problema dele? Insatisfeito. Segundo problema que está apresentado no céu sobre esse anjo. A gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a pessoa ela tem felicidade, mas ela vai em busca de aventura, ela tem Jesus no coração e ela acaba se perdendo em alguns fatos da vida. Então preste muita atenção, segundo ponto, Ezequiel 28:15. Perfeito era nos seus caminhos, tudo era perfeito nos seus caminhos, desde os dias que fosse o que igreja, até que se achou o quê? Iniquidade. Irmãos, quanto tempo leva para um anjo virar demônio? Quanto tempo leva para o anjo virar o quê? Demônio. Quanto tempo leva para alguém permitir que o seu caráter se deforme? Quanto tempo leva? Porque até no entanto o texto está dizendo que tudo era perfeito. Ele andava de forma o quê? Até que se achou iniquidade. Preste atenção no que eu vou dizer para você aqui. O que leva à queda de Lúcifer? A iniquidade. Agora deixa eu trazer a diferença para você, porque a gente quando fala de pecado e iniquidade, a gente parece achar que é a mesma e não é. Pecado e iniquidade são coisas distintas. Por exemplo, a palavra pecado no grego, ela significa amartia. O que significa isso, pastor? Significa alguém que errou o alvo. Diga, errar o alvo. É alguém que tropeçou. É alguém que pisou na bola. Sabe? Errei. Pisei na bola. Fraquejei aqui. Errei. Então isso é um pecado. Agora, e a iniquidade? A iniquidade no grego significa anomia. Diga, anomia. O que é anomia? É aquele que não cumpre a lei. Ou seja, é aquela pessoa que peca de forma constante. Peca de forma o quê? Constante. Então olha a diferença. A diferença está aqui. Aonde é que produz a queda de Lúcifer? Foi o pecado? Não, foi a iniquidade. Começa a pecar de forma o quê? Constante. E é isso que eu quero que você comece a analisar. Porque existem pessoas que não estão no pecado mais. Elas estão vivendo na iniquidade. Elas estão pecando de forma o quê? Constante. É a mesma coisa, é o mesmo pecado, é a mesma queda. É o mesmo pecado, é a mesma queda. E eu quero que você preste muita atenção, sabe por quê? Para analisar comigo. O que tirou Lúcifer do céu não foi o pecado. Mas o que tira Lúcifer do céu é o quê? A iniquidade. Pecado não tem poder de tirar você do céu. Diga para o irmão, seu pecado não tem poder de tirar você do céu. Agora, o que te tira do céu? É a iniquidade. O que tira você do céu é o quê? Diga para o irmão, o que tira você do céu é a iniquidade. Então o diabo fará de tudo para nos prender aonde? Na iniquidade. Porque é na iniquidade que começa a deformação. É na iniquidade que começa o quê? A deformação. Que a gente começa a se deformar. A Bíblia fala que nesse momento, no coração dele começa a achar maldade. No versículo 15, na Bíblia viva assim, diz assim, ó: foi criado em perfeito, viveu completamente a perfeição, mas no dia que se achou maldade no seu coração. A tradução da Bíblia viva. Agora ele começa a agir com maldade. No começo foi o medo, ele falhou, mas depois aquilo começa a ser uma coisa normal. Então tome cuidado, porque o que você está praticando, o que você está fazendo, se já não virou uma iniquidade. Porque pecar, todos nós somos o que, igreja? A gente
vai errar o alvo, não tem jeito. Só que o que está destruindo a tua vida, o que está destruindo você como cristão, é permanecer o quê? Na iniquidade. Então, o que leva um querubim a ser destruído? Qual a velocidade para um anjo virar o quê? A iniquidade. É a iniquidade. Você pode ver quando a pessoa ela entra nesse estágio de iniquidade, você se assusta com ela. Aí você fala assim, mas ela não era da igreja, ela não era isso, ela era. Mas ela se vende a iniquidade, ela passa a aceitar o quê? A iniquidade. E ela vai se deformando, ela vai cair em erros e mais erros. Outrora aquilo que ela aceitava, ela vai aceitando, aquilo que ela fazia, ela acaba o quê? Fazendo. E é isso que eu quero que você comece a tomar cuidado. Porque o que tirou Lúcifer do céu é a iniquidade. Quando a Bíblia diz assim, até que se achou o quê? Iniquidade. Até que se achou. Peraí, ele está na iniquidade, ele continua pecando de forma o quê? Constante. Contra a lei de Deus. Contra a lei de Deus, ele continua pecando constante, ele continua fazendo a mesma coisa o quê? Então analise isso em você. Analise como está a tua vida cristã. Avalie o que você está fazendo hoje. Se você não está vivendo uma vida de iniquidade. Porque eu quero que você entenda também, irmãos. Olha, preste atenção, eu vou dizer para você. O anjo querubim não teve chance. Quando ele entra na iniquidade, ele é lançado da igreja fora. Ele não tem essa chance que eu e você temos, a partir de Cristo Jesus, de nos arrepender. E é por isso que o salmista Davi diz assim, é Ele quem perdoa todas as suas o quê? Iniquidades. E que te sara de todas as tuas enfermidades. E que te redime a tua vida. E que te coroa de benignidade e misericórdia. Diga glória a Deus. Então você tem oportunidade. Esse salmo que eu li é o Salmo 103, versículo 3. Salmo 103, versículo 3. É Ele que te perdoa de toda a tua iniquidade. Então você tem oportunidade, meu irmão. Deus te trouxe aqui nesse lugar para você sair da iniquidade. Diga glória a Deus. Deus te trouxe aqui para isso. Para que você saia da iniquidade. Você não continue mais. Você não invista mais na iniquidade. Terceira coisa que leva o querubim à queda. Põe para mim a linguagem de hoje. Ezequiel 28, 17. Ezequiel 28, 17. Linguagem de hoje. Diz assim, ó. Você ficou orgulhoso por causa da sua beleza, da sua fama, e perdeu o juízo. Então joguei no chão, a fim de servir de aviso para os outros reis. Então olhe para mim, preste atenção, irmãos. Olha o que ele declarou. Orgulho. Encheu o seu coração do quê? De orgulho. Por causa do quê? De um atributo. Qual o atributo que ele tinha? Beleza. Ele deixa por causa desse atributo. Ele é um anjo diferente dos demais anjos. Havia um grau de beleza muito alta. Muito alta. E esse atributo deixa ele o quê? Orgulhoso. Então preste atenção. O que é um atributo? É uma particularidade que a gente tem, uma qualidade, uma característica própria nossa. E às vezes, para a gente ter essa qualidade, essa característica, a gente começa a se achar melhor que as demais pessoas. Porque o orgulho é isso. O que é o orgulho? É um conceito exagerado que a gente tem de si próprio. E aqui é um dos piores problemas da vida cristã, o orgulho. A Bíblia fala que o orgulho precede o quê? A queda. Agora deixa eu dizer algumas coisas para você. É por causa do orgulho que as pessoas não aceitam ser repreendidas. Você pode perceber.
Às vezes a gente perde pessoas, porque a única coisa que voltaria aquela pessoa na linha, voltaria aquela pessoa para o lugar certo, era ser o que, irmãos? Ver? Mas a pessoa é orgulhosa, ela não aceita isso. Não, o fulano quer falar com você, irmão. Olha, o pastor quer falar com você. Não, quer? A pessoa não aceita. A esposa tenta repreender o marido não aceita. Mães, pais tentam repreender os seus filhos de hoje o quê? Só que a repreensão, ela nos cura. Preste atenção, nós como cristãos deveríamos amar a repreensão. Amém, igreja? Nós deveríamos amar. Nós deveríamos gostar da repreensão, porque é a forma que Deus tem para nos livrar, para quebrar o orgulho em quem? Em nós. Irmãos, é por causa do orgulho que pessoas preferem ir embora ao invés de ficar. Tem muita gente que prefere ir. Eu estou lendo. Por que você vai embora? Fica. Não, vai embora. Fica. Não, vai embora. Não vai não, cara. Você é parte da nossa família, você é isso, você é com a gente. Não, eu vou embora. Quantas pessoas que preferem ir embora por causa do quê? Quantas pessoas que por causa do orgulho não conseguem assumir que estão o quê? Erradas. Era só pedir perdão, era só pedir desculpa, era só se reconciliar, se reconectar com essa pessoa de novo, mas o teu orgulho não, o que, igreja? Não? Por causa do seu atributo. Por causa do seu atributo. A gente acha que a gente é superior. Eu falei para uma reunião que eu fiz com os levitas, e eu falei para eles assim: olha, a gente tem dom. O que é o dom? Dom de cantar, dom de tocar, dom de orar em línguas, tudo é dom. E para que serve o dom? O dom serve para mim cumprir a missão. O dom serve para mim cumprir o quê? Missão. O dom de orar em línguas, o dom serve para mim cumprir missão. Mas o que leva eu a ser cristão não é o meu dom, é o fruto do Espírito. Porque o fruto do Espírito está condicionado ao relacionamento. Quando a Bíblia fala, o fruto do Espírito é o quê? Bondade, mansidão, domínio próprio, temperança, fé, amor, benignidade. É sobre isso que se trata a vida cristã. O dom só me serve para cumprir a missão. O dom de pregar, vim aqui, preguei. Deus deu o dom da palavra. É um dom. Só que o que vai fazer eu ser um bom pastor não é o meu dom. Por incrível que pareça, o que vai fazer de mim ser um bom pastor é o fruto do Espírito. Amém, igreja? É o fruto. Só que a pessoa, ela se envaidece, ela se ensoberbece por causa desse atributo e por causa do quê? Ela acha que não coloca, não, porque ela tem um dom. Porque talvez o dom que ela tem aqui na igreja, ninguém tem. Ninguém é verdade, ninguém tem. Mas não significa que ficará muito tempo sem. Não significa. Por quê? Porque é o que Satanás esqueceu. Lembra da oração de Ana, em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 6? A oração de Ana, ela fala assim no momento da oração dela, ela fala assim: Senhor, Tu és aquele que levanta e abate, quem? O Senhor? Tu és aquele que empobrece e também enriquece. Tu és aquele que humilha e também o que, igreja? Olha o que Ana fala. É a oração dela. Reconhecendo a grandeza e a soberania de quem? Deus. E o orgulho nos atrapalha isso. O orgulho nos atrapalha reconhecer a soberania e a grandeza de quem? Deus. É Ele. É Ele que pode empobrecer e enriquecer alguém. É Ele que preserva a vida. É Ele também que tira o que a igreja. Foi o que ela fez. Isso que eu estou falando aqui está em 1 Samuel, capítulo 2, a partir do versículo 6 em diante. É a oração de Ana, reconhecendo a grandeza, depois
está comigo, né? Eu aceitaria, mas o irmão. Aí eu falo para as pessoas, às vezes, irmão, tem gente que não entende, que o problema dela não é o irmão, não é a liderança, não é quem vai chamar a atenção, o problema dela é o ego dela, que é alto o quê? Demais. Não, se fosse o Senhor, não é questão de quem fosse. Irmão, fala para mim. Quem foi o líder de Adão e Eva? Quem foi? Quem? Deus. Líder de Adão e Eva, Deus. E mesmo assim, eles obedeceram o seu. Então, o problema às vezes não está no líder, está no ego inflamado das pessoas, está na soberba, está na arrogância, é por causa do orgulho. Que famílias estão destruídas, que famílias estão separadas por causa do orgulho, porque ninguém dá o braço a torcer, ninguém vai lá pedir desculpa, ninguém vai lá abraçar, ninguém vai lá pedir perdão, ninguém vai lá reconhecer que está o que, irmãos? Errado. A gente prefere se afastar. As pessoas hoje preferem nutrir o orgulho ao invés de tirar o que, irmãos? Tira o orgulho. Porque é o que derrubou o anjo. O que derrubou o anjo? O orgulho. O que levou à queda desse anjo? Lúcifer, o orgulho. O que levou à sua queda? O que destruiu ele completamente? O orgulho. O que pode destruí-lo? O orgulho. O que levou ele a essa condição? A iniquidade. A iniquidade tem esse poder. Então não permaneça no erro. Não fique no erro. Eu errei, eu quero logo sair, eu falhei, eu quero logo me consertar. Amém, igreja? Tem que haver esse desespero em nós. Lembra que eu falei algumas reuniões aqui atrás? A gente tem que ser como a corça. A corça ela anseia pelo quê? Pelas águas. O desespero dela de se lavar, de se limpar, de ficar limpa, tem que haver em nós. Eu errei, falei, mas eu quero ficar limpo. Eu pequei, eu sei que eu pequei contra o meu irmão, eu pequei contra o fulano, eu pequei contra Deus, mas eu não quero permanecer nisso. Porque a iniquidade é a única coisa que tem poder de me tirar o que, igreja? O céu. É a única coisa. É a única coisa que tem poder de me tirar o céu é a permanência no quê? Na iniquidade. Tira toda a insatisfação do seu coração com gratidão. Seja grato a Deus. Seja grato. Eu já fiquei internado, irmãos. Já fiz cirurgia, já fiquei internado. E quando eu estava lá internado, tomando sono, o que eu mais queria é poder estar andando. Não vi a hora de sair da cama. Quem já foi internado aqui? Quem já foi internado? Fala a verdade. O que você mais anseia? Sair de lá correndo, não é verdade? É o que você mais anseia é poder andar, poder caminhar. E quando a gente está caminhando, a gente tem que andar, tem que andar nesse sol, aí tem que andar até lá na igreja. Agradece a Deus que você está o quê? Agradece a Deus que você está andando. Porque às vezes você poderia estar morrendo no hospital. Agradece a Deus. Mas agradece que você está andando. Porque uma das coisas, irmão, imagina quem está numa cadeira de roda. Quem está numa cadeira de roda, a coisa que ele mais quer, ou deseja, ou ser, um dia poder voltar o quê? Andar. Você não. Irmão, tinha um irmão na igreja que via, ele era cego. Imagina, você só está ouvindo, você sentava, ele reconhecia as pessoas pelo quê? Só pela voz. Então imagina você que hoje acordou enxergando, mesmo com a sua boletinha dos olhos assim, com a minha aqui, né? A gente tem a boletinha de olho, mas vai estar o quê? Agradeça a Deus. Porque é a gratidão dentro de nós, irmão, é esse espírito de gratidão sempre, de entender que não nos deixa ficar insatisfeito com aquilo que Deus nos deu. As coisas que Deus nos deu. A gente vai começar a entender quando Deus é bondoso e Deus dá tudo isso ainda. Porque se analisarmos a nossa obra, ela não bate com aquilo que nós temos. Ela não bate. A matemática não fecha aquilo que a gente tem. E a gente tem que ser grato.
Grata a Deus pela família que tem. Eu tenho uma mulher de Deus do meu lado, agradeço a Deus. Todo dia, tem uma mulher que ora do meu lado, que busca, tem um servo de Deus do meu lado, que ora, que busca, amém, igreja? Talvez ainda o seu marido não venha na igreja, talvez ainda ele não seja o Senhor, mas agradece a Deus. Talvez sua esposa ainda não venha, talvez os seus filhos ainda não venham, mas você construiu uma família bonita, amém, igreja? Agradeça o Senhor. Agradeça todos os dias. Imagina quanta gente eu conheço que está sozinho. E não é fácil, irmão. Já morei sozinho dentro da igreja. Já falei para você, já morei sozinho dentro da igreja. E quando baixava a porta da igreja, irmão, é a solidão. Sozinho. Não era como a época de agora. Hoje você liga uma videochamada, é assim, não é? Você liga a videochamada, você fala, você manda mensagem, você está no meio do grupo lá fofocando, né? Hoje, mas naquela época não tinha nada disso. Baixou a porta da igreja, só era escuridão do salão. Não tinha mais ninguém. Ninguém para conversar, ninguém para falar, ninguém para perguntar, nem ninguém para brigar, né? A gente às vezes quer brigar com um pouquinho, né? A gente é meio brigador, né? Nem para brigar tinha, não tinha ninguém para pegar no pé. Oh, faz isso, ou limpa aqui, não tinha ninguém. Ninguém. Então agradeça a Deus por tudo que você tem. Pela bondade de Deus que eu te alcançado, amém, irmãos? Pela bondade de Deus que você está cansado, pela bondade de Deus que você está aqui hoje, ó, você está aqui hoje. Gostaria de às vezes estar na igreja, irmão. Eu me lembro na época da pandemia, lá no estado do Amazonas, sem oxigênio, sem a gente poder congregar. Você imagina você estando aqui hoje congregando? Não agradeça a Deus por isso. É essa gratidão que quebra qualquer insatisfação que o diabo tenta colocar no teu coração. Amém? Seja grato. Obrigado, Jesus, por acordar respirando, acordar falando. E eu começo assim, acordar andando, Senhor. Obrigado, Jesus, eu me abaixo, me levanto, não tenho dor nenhuma. Obrigado, Jesus, por isso. Obrigado por mais um domingo aqui em Minas Gerais, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado. Porque isso destrói o teu coração. Qualquer insatisfação. Amém, igreja? Vamos aplaudir Jesus bem forte. Aleluia. Glória a Deus. Vamos colocar de pé. Vamos colocar de pé. Vamos falar dessa bondade de Deus. Deus é fiel em todo tempo, irmãos. Todo tempo é bom, Senhor. Pastor, eu estava tão insatisfeito com a minha vida, que a gente acha sempre isso, né, irmão? E a gente vive hoje no mundo de redes sociais, que a gente sabe tudo que os outros estão fazendo, né? Então dá uma leve impressão que parece que os outros estão vivendo melhor que a gente, né? Porque ele está no restaurante hoje e eu estou comendo aqui um pãozinho com ovo, né? A gente fica sempre e não entendendo isso, porque, irmãos, é o que eu falo sempre. Talvez aquela pessoa está vivendo uma boa fase, e toda fase é transitória. Fase é o quê? A vida é transitória. E aí a gente fica com inveja da fase do outro, mas vai chegar também a nossa fase. Amém, querido? Vai chegar a tua fase de promoção, vai chegar a tua fase. Não precisa ter inveja, ficar com raiva. Esse homem não leva para eu lugar. Me leva, né? Bravo, né? Bravo com você, Marcelo, né? Tem que sair mais, né? Fica bravo, calma. Vai chegar a tua fase, amém? Vai chegar a tua fase, vai chegar o teu momento, em nome de Jesus. Coloque a mão no teu coração. Feche os seus olhos, aleluia.